Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Olá, estamos em mais um episódio SBGG Cast. O tema hoje é: a prática do exercício físico regular é fundamental para o envelhecimento saudável? Fica aqui para você conferir e a gente responder essa questão. Eu sou Mariana Lira, sou geriatra, especialista pela SBGG, mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, e vou contar com duas pessoas muito queridas, que é a Natália Vasconcelos, que é mãe, empresária, influenciadora digital e também esportista. E por isso ela está conosco aqui, partilhando conosco como o esporte faz a diferença na vida dela. Estamos também com Marcelo Starling, que é médico geriatra da SBGG e fisiatra pela Unifesp. Bom, é sabido que a prática de exercício físico apresenta diversos benefícios para a saúde. No entanto, uma parte significativa da população permanece sedentária e não engaja em atividade física. É um desafio convencer as pessoas em qualquer faixa etária a modificar o hábito. Starling provavelmente sabe isso na prática médica, num consultório, quando a gente fala de geriatria preventiva, que a gente solicita e a gente sugere, mudança de hábito em relação à dieta e exercício físico, é realmente difícil, né? E como é importante. Bom, para conversar isso, então, eu gostaria de saber do Marcelo, em relação à prática de exercício físico, é realmente fundamental para o envelhecimento saudável? Eu queria saber sua opinião. Queria saber quando que a gente deve iniciar, quando que você sugere o início em relação à faixa etária, em relação à frequência, né? Em relação ao tipo de exercício físico. Se você recomenda que ele seja aeróbio, resistência, flexibilidade. Queria saber de você, Marcelo, por favor. Olá, muito obrigado pelo convite. É fundamental fazer exercício físico, né? A prática do exercício físico, ele vai ter um envelhecimento bem-sucedido, ele está extremamente correlacionado a isso. Você tem que chegar a uma idade mais avançada com músculos, com força, com endurance, com potência, tá? Quando que deve começar a fazer o exercício físico, né? Quando você nasce, né? Então, você começou a andar, você já começa a fazer uma atividade física, e isso tem que ser perdurar. Então, as crianças brincam, e aí depois vem a adolescência, você tem que engajar em algum esporte, que acaba sendo muito interessante. Na sua vida adulta, né? O exercício ele é importantíssimo também para questões de estresse, né? E memória. O exercício tem uma função muito importante como neuroplasticidade, onde que você tem um aumento do tamanho, né, da sua área cerebral. Então, isso é importantíssimo. E no envelhecimento, principalmente, né? Os idosos necessitam de exercício físico. Tem que fazer exercício. Qual que é o melhor exercício físico? É você unir o exercício de força e potência a um exercício de endurance, um exercício aeróbio. O exercício de flexibilidade ele também pode ser utilizado. Quantas vezes a gente recomenda fazer exercício físico? Todos os dias. Tá? O exercício físico tem que ser realizado todos os dias. Pode descansar? Pode. Um dia, no máximo 2 dias. Mas o importante é realizar exercício e atividade física todos os dias, para você ter um envelhecimento bem-sucedido e isso trazer autonomia e independência nesse processo de envelhecimento. Perfeito. E Marcelo, se você fosse exemplificar um exercício que você vai prescrever para o seu paciente, qual que você passaria? Eu prescrevo, geralmente, eu gosto muito de prescrever exercício de força, né? Porque é onde que a gente consegue perceber que as pessoas têm um maior declínio, que é a força muscular, a explosão. A gente necessita de força para sair de uma cadeira, a gente necessita da força para levantar de um vaso sanitário, a gente necessita de força para carregar uma sacola de compra de supermercado, para guardar um mantimento. Então a força ela é essencial. E eu acredito que muitos colegas não dão atenção a isso, né? Sim. Então, a força é importantíssima nesse processo de envelhecimento. Então seriam mais exercícios relacionados à musculação, né? Por conta de exercício resistido, né? Muitas pessoas perguntam em relação aos exercícios de hidroginástica, enfim. Isso vai ser, lógico, que direcionado para o perfil de paciente, com as patologias que tem, né? Enfim, mas fica aí sua mensagem super importante. Obrigada. Nath, eu queria falar para você que o sedentarismo é absolutamente comum na nossa população. Muitas pessoas envelhecem após décadas sem fazer exercício. E aí chega para você com 70, 80 anos e fala: olha, eu nunca fiz exercício. Por que agora que você está chegando e falando isso para mim? E a gente fala que toda mudança ela é necessária, independente de quando ele chegar para você, né?
Como, no seu ponto de vista, que a gente pode motivar essas pessoas a modificar esse hábito e iniciar a prática do exercício? Talvez você possa falar um pouco o que aconteceu com você, com algum familiar que você conheça, e que mudou a sua vida em relação a isso. Bem, o que eu vejo muito é que essa questão da atividade física, para algumas gerações anteriores à minha, ela é muito ligada ao lazer. Então, eu fico vendo até a minha mãe, a minha avó, a mentalidade delas é que eu vou caminhar, eu vou numa academia, vou fazer ginástica na hora que eu estou à toa. Aquilo não é colocado na agenda como algo prioritário, como uma coisa muito importante. Eu dei a sorte que eu realmente adquiri o gosto pelo esporte nova e eu sempre fiz porque me fazia bem. E quando eu tive, né, depois a gente vai entrar nesse assunto do câncer de tireoide, a primeira coisa que me perguntaram, todos os médicos que eu fui, foi: você faz alguma atividade física? Né? Então, assim, como que isso é importante? E eu lembro que meu médico ainda falou assim: olha, então a partir de hoje, não fica com peso na consciência por sair para fazer a corrida. Isso daí é uma reunião sua com você mesma. Então, eu vejo que o meu papel como influenciadora nesse campo eu tenho um público mais velho, muito mais velho do que eu acho isso muito legal, de mostrar que nunca tá tarde para começar, né? Eu tenho uma moça que corre comigo, a Lili, ela vai fazer 80 anos no ano que vem e ela corre de top na rua, a gente não acredita que tem 80 anos. Eu sou fã dela, eu sempre puxo ela, faço stories com ela, porque não é porque ela nasceu privilegiada, é claro que pode ter um fator genético sim, mas é porque ela dá a devida importância. Então, eu acho que reforçar isso para essa geração, que não é lazer, que não é uma coisa opcional, é uma coisa obrigatória, como se fosse um remédio disponível, de graça, e que só depende deles, né? Perfeito, Nath, exatamente. Não se vende, é algo que a gente não tem como pagar, a gente só tem que fazer, engajar, não tem outro caminho. Lili é maravilhosa, adorei, de tópico, ela está convidada para a maratona da SBGG, se Deus quiser, ano que vem aqui no Congresso Brasileiro. Ela é demais. Linda, de top, deve arrasar. Seguindo aqui, Stalin, eu queria que você falasse sobre os trabalhos recentes sobre o benefício da creatina na saúde da pessoa idosa. Você contar para a gente aqui, por favor, em relação aos benefícios, quando a gente usa, como a gente usa, se há algum risco, né, de prescrever a creatina nos pacientes, principalmente que fazem exercício físico, né, claro. A creatina é o suplemento ergogênico mais bem estudado no mundo, tá? Ela é um suplemento ergogênico que tem benefício para quem é um praticante de esporte, de competitivo, tá? Então existe o consenso internacional de nutrição esportiva, onde que eles recomendam o uso da creatina, né? Nos Jogos Olímpicos, eu acho que em 80 e pouco, foi o suplemento mais utilizado pelos atletas olímpicos, e ela entra como um suplemento com um benefício na saúde e nas doenças crônicas, né? A creatina, ela é um suplemento que você não vai conseguir fazer uma saturação de creatina fosfato no seu intramuscular somente com alimentação. Então é necessária a suplementação. Então você tem vários estudos, meta-análises, estudos randomizados, duplo cego, controlado, onde que mostra o benefício da suplementação, inclusive para doenças crônicas, né? Como doenças neuromusculares, algumas doenças neuromusculares com bastante incapacidade aí. Ela é segura? Demais. É um suplemento seguro, sim, tá? Existe até um selinho, né, de segurança que você mostra que você está comprando a creatina mais pura, que chama Creapure, tá? Então ela não prejudica a função renal. A gente tem que tomar cuidado, principalmente os médicos, quando vão avaliar o uso desse suplemento, que a quebra do metabólito da creatina forma um pouco de creatinina. Então é normal você subir um pouquinho os níveis de creatinina na dosagem, mas isso não significa doença renal, isso significa que você está suplementando a creatina, tá? Então, estudos com doentes renais, diabéticos, doença renal grave já, mais avançada, demonstraram por análise de cistatina C que você não piora a função renal. Se tem um suplemento que deve ser prescrito para os idosos, principalmente aqueles que fazem exercício físico, aqueles que têm doença crônica, é a creatina. Perfeito, Marcelo, excelente colocação. E como é importante, né, a gente entender realmente que é um suplemento que faz diferença, e quando a gente avalia, e a gente sabe que aumentar a creatinina é algo normal, normalmente eles ficam preocupados em relação a isso. Muito obrigada por partilhar. Nath, você teve o câncer de tireoide, né? Você chegou até a falar, e você é uma pessoa pública.
E hoje, né, as mídias sociais fazem a nossa vida ficar compartilhada, né, Nath? Imagino que as pessoas acompanharam o seu tratamento, te mandaram mensagens, foram solidárias a você, junto ao segmento dessa doença. E depois dessa jornada, eu queria, você continuou, né, engajada nas maratonas, inclusive na Maratona Internacional, acompanhei você na Maratona de Nova York. Lindo quando você para a corrida para encontrar seus pais e seu esposo, foi lindo demais. E isso, assim, faz parte da sua vida, né? E eu queria saber como que você consegue imaginar a sua vida hoje sem a prática de exercício físico? E nesse contexto, com a prática regular de exercício, isso realmente modificou a sua vida? Conta isso pra gente, Nath. Eu tive o câncer da tireoide, eu tinha 34. Foi um susto, né? Porque eu sempre fui aquela pessoa super saudável e tudo. Foi um susto. E aí, eu vou ser muito sincera, acho que a resposta é assim, eu não me imagino sem a corrida. Acho que duas coisas que eu não me imagino sem, que é a minha fé, né? E é o esporte, a corrida. E eu comecei com 15 anos, então muito novinha, então eu nem tive nenhum período na minha vida que não existiu a corrida. Então, a corrida na minha vida ela foi ressignificada milhões de vezes, né? Na adolescência, juventude, época de faculdade, as aulas que eu não gostava muito, eu ia para Bandeirantes, dava minha corridinha e voltava. Então, cada fase da minha vida, eu acho que a corrida ela teve uma função. E nessa parte, né, de enfrentar o câncer, foi incrível, porque ao mesmo tempo que eu sempre acho que o esporte, principalmente a corrida, eu falo muito dela porque é um esporte ao ar livre, é um esporte que a gente não depende de ninguém, é um esporte que a gente pode fazer ele sozinho, mais solitário, mais intimista, mas pode fazer ele em grupo, em turma, uma coisa mais dinâmica. Então, eu já tinha essa sensibilidade da vida, que eu acho que a corrida me apresentou ainda muito nova. Então, ainda muito nova, eu tive o privilégio de estar correndo e ficar emocionada, e ter o ápice ali da endorfina, essas coisas, né? Enfim. Então, quando eu fiquei doente, me vi impossibilitada, mais restrita no hospital, eu só tinha ainda mais vontade de poder voltar a fazer as coisas que eu fazia antes. Eu acho que liga essa chavinha da gente dar ainda mais valor ao que é tão simples e fácil de ser feito. A maratona foi muito interessante, foi numa reincidiva, né? Depois de um ano que eu operei, a gente, nos exames de acompanhamento, a gente achou um linfonodozinho aqui em cima, que tinha uma metástase, então eu tive que operar outra vez. E essa cirurgia foi, foram, sei lá, menos de 2 meses antes da maratona de Nova York, que é uma maratona que é difícil da gente conseguir, é viagem paga, a família inteira indo. E eu lembro que eu cheguei no consultório do médico, eu falei assim, ô doutor, não dá para eu esperar depois da maratona para fazer a cirurgia? Aí ele falou assim, não, eu, pelo menos que eu acho um tumor, alguma coisa em paciente meu, eu já acho que tem que operar logo e tal. Ele falou assim, mas eu te garanto que conhecendo do jeito que você vai fazer essa maratona. Eu falei, eu posso fazer? Falei que ele posso? Também se não pudesse, né, ok. Ele, olha, por mim pode. Você vai ouvir de um monte de gente que você é louca, mas por mim pode. Esse foi o oncologista. Então, a sua palavra é a que vale. E foi incrível, assim, eu fui recuperando, ele foi me dando, né, sente isso, sente aquilo. Ficou tonta, não ficou tonta, tá indo bem e tal, para lá. E foi exatamente assim, 45 dias depois da cirurgia, eu tava fazendo a maratona, fui incrivelmente bem, que eu acho que foi isso, eu corri com tanta vontade, com outro significado, não era mais uma maratona, era uma maratona de celebração, assim, sabe? Assim, sei lá, de celebração misturada com agradecimento, enfim. Então, teve um gostinho muito diferente, a fase da doença passou muito rápido, assim, eu fiz, acabou, tá feito, vambora. Eu não fiquei remoendo aquilo demais, sabe? Ah, que lindo, Nath, muito bom você partilhar com a gente. Eu acho que esse gás, esse bem-estar, essa autoestima, né, que a corrida e o próprio exercício físico traz pra gente. E essa sensação que você descreve é como um dever cumprido, assim. Eu tenho a patologia, eu trato ela, mas eu não vou desistir, né? Eu quero continuar, isso é importante para mim. Então, obrigado por partilhar, viu? Muito, muito legal. Starly, outro ponto de muita dúvida também, a gente falou um pouquinho de creatina, seria o uso da whey, né? O uso de whey protein, suplementar o HMB, né? Que é o ácido beta-hidroxibeta-metilbutírico, suplementos hipercalóricos, hiperproteicos.
Quais são os benefícios? O que você acha? Quando que tem que usar? Quais são os casos que a gente indica? Como que é a sua prática diária em relação a isso? Partilha com a gente, tá? É uma pergunta muito comum, né, no consultório. Se a gente imagina, a gente precisa suplementar, tá? O suplemento tipo whey ou qualquer um outro desses suplementos, principalmente os que estão na síntese proteica? Não há necessidade, tá? Mas existe um porém. Qual que é a carga, né, que geralmente um idoso precisa, né? A gente sabe que a maior parte dos idosos eles vão ter doenças crônicas, né? Então eles precisam mais ou menos de 1,2 a 1,7 gramas quilo dia de proteína. Tá? Esse é o cálculo que a gente faz. Quando você começa a fazer uma análise um pouco mais refinada, passar um pente fino nessa alimentação, eles não atingem essa carga necessária de proteína por dia. Tá? E a proteína ela é essencial, ela é importante, né? Os aminoácidos eles são importantes para você fazer essa síntese proteica, né? Para você formar músculo, isso é importante. Tá? Você não tem só a questão muscular, mas a questão de imunoglobulina, você tem outras funções também, né? O próprio DNA, tudo. E aí, acaba que é um método mais fácil você suplementar. O que geralmente as sociedades dizem, né, em termos de recomendação, você deveria atingir uma meta de 25 a 30 gramas de proteína por refeição, pelas principais, que seria café da manhã, almoço e jantar. Com isso, você teria 90 gramas de proteína, que um idoso, provavelmente com um peso ideal aí de 70 quilos, ele seria aí por volta desse 1,5, né? Um pouquinho mais aí por volta disso 1,5. Bom, para você atingir 30 gramas, 25 a 30 gramas de refeição proteica num café da manhã, você precisa comer muito. Você tem que comer 2 ovos, você tem que comer queijo, você tem que tomar um copo de leite. E ainda tem mais uns plus que você vai ter que adicionar aí. Então, a pergunta é preciso suplementar? Não. Será que você atinge a carga necessária por dia? A maior parte das pessoas, vou falar que 97% das pessoas não atinge. Então, usar um suplemento acaba sendo interessante. Agora, o que a gente precisa sempre ficar atento é quem que é o nosso paciente, tá? Que está na nossa frente. Qual que é o estilo de vida dele? Qual que é o melhor momento para você ofertar um suplemento? Porque às vezes isso não condiz, né? Cada um tem um estilo, tem gente que gosta muito do café da manhã e não come mais nada, não consegue comer durante o dia. E aí é você descobrir qual que é o perfil, individualizar e aí sim fazer uma prescrição adequada caso necessite. Perfeito, obrigada, Marcelo. E eu acho que é isso, né? Eu acho que é um engajamento no exercício físico de acordo com o perfil do seu paciente, de acordo com as patologias que ele tem, né? Com a avaliação do profissional que o acompanha para ser bem indicado, junto a uma alimentação correta. Eu acho que o plano alimentar junto a uma intervenção nutricional é fundamental, porque a gente tem que saber os hábitos de vida daquela pessoa, até para poder ofertar e suplementar sempre quando necessário, de forma adequada para esse paciente. Gente, infelizmente, nosso episódio está chegando ao fim e a gente agradece muito a participação dos nossos convidados, Marcela Starling e Natália Vasconcelos. Muito obrigada. Aos nossos ouvintes, a gente segue junto nesse BGGcast e até a próxima. Este episódio do SBGGcast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGGOficial.